Meus alunos, estamos aqui para a nossa aula de Antropologia Cultural. Hoje nós vamos fazer o nosso estudo de caso. Nós vamos avaliar dois temas importantes. Hoje a nossa conversa é sobre sexualidade e sobre família. Duas instituições que estão no centro de alguns debates como, por exemplo, pedofilia, abuso sexual das crianças, temas vinculados, aborto e, é claro, os casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Também se discute muito hoje a emancipação da mulher, as mudanças na instituição familiar. É alguns dos pontos que nós vamos tratar aqui hoje no nosso estudo de caso. E essa discussão que nós vamos fazer, ela pode se prolongar muito mais do que esses 50 minutos que nós vamos ficar um pouquinho juntos. Você pode entrar em contato comigo, gilson.aguiar@unicesumar.edu.br. Vamos lá? Então, nosso tema, como eu falei para vocês, sexualidade e família. Dois temas polêmicos que são avaliados aqui por nós, pelo olhar da antropologia, de como nós podemos entender na nossa sociedade, na sociedade ocidental, essas duas questões vitais. Temos, por um lado, uma sociedade onde a sexualidade está por todos os lados, todos os cantos. Nós temos a sexualidade expressa nas propagandas, expressas dentro dos meios onde a gente vive. As pessoas hoje estão cada vez mais sensualizadas. As pessoas circulam em ambientes onde os próprios ambientes têm, dentro dos seus espaços, relações de intimidade e proximidade entre as pessoas. Veja as páginas sociais, o quanto que nós podemos criar vínculos com pessoas distantes de nós. E dentro dessas páginas sociais, o quanto que nós podemos tocar em temas, desde temas profissionais a temas pessoais. Podemos observar o quanto que os objetos de consumo, os bens que são comercializados, eles têm uma associação direta com a sexualidade como um dos seus principais apelos. Ao mesmo tempo, estamos vivendo a emancipação da mulher. A mulher que passa a ter um papel vital dentro do ambiente familiar. Hoje, a maior parte das famílias no Brasil tem a mulher como provedora, ou como única provedora, ou como um dos provedores. A mulher participa da administração familiar. A mulher passa a ter também um papel vital nos ambientes de trabalho. A mulher é hoje uma profissional com a capacidade de atividades, de ter e praticar ações dentro do trabalho, do ambiente de trabalho, idênticas aos homens. As mulheres avançaram em áreas de atuação profissional que antes eram tipicamente masculinas. Qual é o resultado dessa emancipação para a família e qual é o vínculo entre a emancipação da mulher e a sexualidade? Numa sociedade ocidental que tem uma formação patriarcal, onde a imposição do homem sobre a mulher gerou efeitos no discurso religioso, e nesse discurso religioso cristão fez efeitos sobre as instituições políticas, sobre o Código Civil, que até pouco tempo atrás no Brasil tinha o homem como chefe de família. O abuso sexual contra a mulher, que é efetivamente hoje resultado de uma prática do machismo, às vezes até legitimada pelas relações e ambientes onde a mulher convive. É um pouco disto que nós vamos conversar hoje, sobre o olhar antropológico, como posso entender sexualidade e a família. Vamos começar falando um pouco sobre a sexualidade, a forma. O que é a sexualidade? Vamos separar um pouquinho a sexualidade do que nós chamamos de sexo. O sexo é a prática, é o ato sexual. E a sexualidade é a forma de buscar o prazer do ato sexual, assim como todos os rituais vinculados, direto ou indiretamente, a ele, ao sexo. O que eu chamo de rituais vinculados ao sexo? Nas sociedades antigas, nas sociedades primárias, não gosto muito do termo primário, nas civilizações de baixa complexidade nas suas organizações, os homens costumavam fazer o cortejo à mulher para obter o ato sexual com algumas práticas de demonstração de virilidade, de força, de poder. Isso é muito comum. Vamos pensar que na nossa sociedade existe essa prática simbolizada de maneira diferente, com rituais diferentes, até hoje. No passado, nas sociedades primárias, nas sociedades dos caçadores e coletores, quando as mulheres estavam vivendo o início do seu processo de sujeição à figura masculina, em que elas esperavam do homem que a sustentasse a ela, a mulher e a sua prole, esse homem caçador ia para a floresta ou ia para os espaços aonde os animais estavam, nos descampados, e caçavam os animais.
Quando chegavam com os animais, jogavam nos pés da mulher. Ela observava o animal, cheirava o animal caçado, se alimentava e depois de se alimentar, fazia sexo com o homem. Logo, o homem, ao dar a comida à mulher, entregar à mulher o alimento, ela retribuía a ele com a prática sexual. Aí se você pensar o porquê então o caçador buscava a presa, buscava trazer o alimento para a mulher, para mantê-la, mas exigia em troca a submissão dela, exigia em troca que ela lhe retribuísse com a prática sexual. Bom, vamos deixar então esse homem parado aqui há 400, 300 mil anos lá atrás. E vamos pegar nós, no nosso ambiente contemporâneo, quando o homem convida uma mulher para jantar e depois do jantar ele chama o garçom e pede a conta. A mulher até se oferece a dividir a conta com ele, mas ele para e fala: não, eu pago, faço questão. Ou às vezes as mulheres nem perguntam se quer dividir a conta ou não, o homem já vai lá e paga a conta. As mulheres consideram isso um cavalheiro, um ato de um cavalheiro, de um homem educado. Na prática, esse ato desse cavalheiro está ligado diretamente a 300 mil anos atrás, aquele homem caçador que joga a caça aos pés da mulher. Ele está mostrando virilidade, ele está cortejando. É toda a relação vinculada ao fim na busca de um ato sexual. Esse ato pode até não ocorrer depois do jantar. Não significa que após o jantar você terá a retribuição que o caçador de 300 mil anos lá atrás tem ou terá. Você tem uma prática de cortejo que gera, de uma certa forma, a busca de se impor sexualmente. Essas práticas que se mantêm ao longo do tempo, se mantêm entre aspas, né? Claro que ninguém vai lá caçar, mas essa simbologia do cortejo é a sexualidade. Essas relações de cortejar e se impor, o garoto que anda com o carro para impressionar a moça, como na época medieval o cavaleiro e o seu cavalo era também um sinônimo de virilidade. Os atos de imposição do homem, da figura masculina sobre a figura feminina, têm vários simbolismos ao longo do tempo. E essa simbologia é a sexualidade. Muitas vezes os toques, os carinhos, a forma de se aproximar, o jeito em que o homem consegue obter a submissão da mulher. E aí nós temos que entender que nos primeiros grupos humanos, quando os seres humanos iniciam sua longa marcha sobre a face da Terra, a figura masculina e a figura feminina praticamente não se diferenciavam. Então, quando você pensa na origem do homem, da espécie, alguns dizem, desde a origem do homem na face da terra, a mulher é submissa ao homem. Isso não é verdade. Nas civilizações africanas, onde existiu o início, onde ocorreu ali o início da formação do homem, o Homo sapiens, este homem, esse ser humano, esse bando de seres humanos, viviam em condições de igualdade. Mesmo com um sendo homem e outra mulher, a condição entre os dois era de plena igualdade. Como era essa condição de plena igualdade? A mulher e o homem eram caçadores e coletores. Era uma tribo de nômades. Se deslocavam constantemente à procura de sobrevivência. Da mesma forma que andavam em bando, se deslocando constantemente à procura de sobrevivência, caçando, colhendo, eles também eram caçados. Estes seres humanos, nômades, também eram presas de outros animais. Logo, é uma sociedade onde a existência do ser humano é relativizada pela condição de convivência com outros predadores também. Este ser humano nômade, ele se apega muito pouco às suas crias e tem muito poucos filhos. Você sabe que a taxa de gordura de uma mulher está ligada diretamente ao seu potencial fértil. Conforme aumenta a taxa de gordura da mulher, aumenta o seu potencial de fertilidade. As mulheres que têm uma taxa reduzida têm mais dificuldades de serem férteis. Se você pegar as mulheres na pré-história, que se locomovem constantemente, o seu organismo, estamos falando de centenas de milhares de anos, o seu organismo, ele não tem o mesmo ciclo menstrual da mulher contemporânea. Se a mulher contemporânea tem um ciclo menstrual mensal hoje, a mulher de 300, 400, 500 mil anos atrás tinha um ciclo mais longo. Especificamente esses grupos sapiens, Homo sapiens sapiens, que estavam na África,
as mulheres tinham um ciclo menstrual praticamente de 6 meses. A cada 6 meses, elas tinham um ciclo menstrual, numa fertilidade de 15 dias. O que isso implicava? Essa mulher tinha praticamente um filho a cada 4 anos. Bom, você deve estar surpreso. Logo, essa mulher não tinha como função biológica, principalmente, ser mãe. Ela era uma caçadora. A principal função dela era sobreviver, manter-se, caçar, buscar a vida, como o homem também. E por ter um ciclo menstrual mais distante um do outro, ter pouco tempo de fertilidade, essa mulher praticava, por exemplo, o ato sexual com seus parceiros, que eram iguais a ela, sem a troca de nada. Aquele homem que jogava o alimento nos pés da outra mulher e tinha dela o sexo como recompensa, essa mulher é uma caçadora e ela não está se dispondo a se submeter a um caçador igual ela por alimento. Ela procura o seu próprio alimento, o que lembra um pouco a mulher contemporânea. Essa mulher, de 400 mil anos atrás, ela escolhe o parceiro, mas não tem obrigação nenhuma de conviver com ele, nem convive com ele. O filho, se gera, não precisa saber quem é o pai. Ela tem diversos parceiros, inclusive a maior parte das civilizações humanas tem a poligamia como prática. Apenas 20% dos agrupamentos humanos tem a monogamia. Logo, a prática dessas relações sexuais com vários parceiros é muito comum entre a maior parte das civilizações. E essa mulher pratica essas relações sem qualquer preocupação de depender de uma figura masculina. Essa mulher pré-histórica, aos poucos, vai ser submetida. A liberdade sexual dessa mulher inicial, no início da organização da figura humana, ela não é submetida a nenhum homem e nem precisa ter o que nós chamamos de fidelidade. Mas essa mulher muda ao longo do tempo. Ela vai de nômade a sedentária. Ela passa a ser aprisionada pela figura masculina. Mas por que isso ocorre? Conforme os grupos humanos, os seres humanos, se fixam num determinado território, e veja, quando eu falo de se fixar num determinado território, não é um grupo nômade que deixou de caminhar ontem e resolveu se fixar num território hoje. Esse processo de fixação, ele demora centenas de milhares de anos. Vou lhe dar um exemplo. Quando os portugueses chegaram na América e encontraram os guaranis estavam vivendo um processo de sedentarização. Estavam saindo da condição de nômades, como muitos grupos, muitas civilizações indígenas no Brasil se encontravam, e os guaranis estavam desenvolvendo algumas práticas econômicas típicas de sociedades sedentárias. Quando os portugueses chegaram no território que viria a ser o Brasil, e mesmo os espanhóis, sabiam que os guaranis já perceberam que os guaranis praticavam o que nós chamamos de agricultura rudimentar, as roças rústicas. Queimavam, através da coifara, um pedaço de floresta e plantavam nele mandioca, na terra limpa. Plantavam milho, cultivavam o amendoim, mas isso era raro em alguns grupos guaranis. Se os portugueses tivessem chego no Brasil 40 mil anos depois, teriam encontrado os guaranis vivendo em núcleos urbanos com uma agricultura estável e desenvolvida, ou pelo menos com uma estrutura agrária mais aprimorada e criando animais. Logo, o processo de sedentarização, como eu estava falando, ele é um processo lento. E esse processo lento, aos poucos, vai submetendo a mulher. A mulher passa a ser, ou tem que ser, nesse grupo sedentário, uma reprodutora. Ela tem que gerar filhos, ela tem que multiplicar a espécie. E ao multiplicar a espécie, aumentar o número de filhos, ela passa a ter como função o mundo do lar, o mundo doméstico. Essa mulher passa a não ser mais uma guerreira, mas passa a ser uma coletora, no máximo, ou uma artesã nos ambientes dos trabalhos domésticos, uma cozinheira, e aquela que cria os filhos. Para que ela se submeta e para que ela procrie, o grupo gera uma série de normas e regras de submissão da mulher, em que 2 elementos são vitais: a fidelidade e a castidade da mulher. O homem que a domina exige dela a exclusividade de sua relação com ela. E todo o grupo cobra em que ela jamais poderá ter outro homem antes do acasalamento final do seu parceiro. Aí, no caso, a castidade, ela tem que ser pura.
E essa mulher está subordinada a uma série de regras coletivas que envolvem, inclusive, em alguns casos, o seu próprio extermínio, caso ela seja pega traindo. Essa mulher submissa, que passa a ser mãe, tem o seu filhote sequestrado, o seu filho sequestrado pela figura masculina. É o pai que passa a determinar a hereditariedade. É ele que se apropria do filho da mulher. Nesta prática existe a necessidade de educar, através da figura materna, os filhos ao trabalho social. Enquanto o pai ensina o filho a ser o guerreiro, o caçador, nas sociedades agrícolas, o agricultor ou o artesão, a mãe vai ensinar a filha o serviço doméstico, a se subordinar ao homem, aos rituais de submissão para a vida como mãe. Estamos falando de milhares de anos. Essa família, em que a mulher vai se submeter à figura masculina, vai se aprimorando ao longo do tempo, quanto mais sedentária fica. A nossa sociedade é uma sociedade sedentária. A nossa sociedade é uma sociedade onde estamos cada vez mais fixos a um determinado ambiente. Apesar que as coisas estão mudando agora, daqui a pouco a gente vai falar disso. Nesse grupo sedentário, nessa sociedade sedentária, essa mulher fixa, subordinada ao homem, ela passa a ter, então, uma série de códigos e regras que a subordinam e que evitam ela ter a liberdade de escolha. A mulher para de escolher os parceiros, a mulher para de locomover-se e buscar a própria sobrevivência, e ela passa, então, a ser não só subordinada por todo o grupo e pela figura masculina, como também ela passa a ser um ser que vira a extensão do patrimônio do homem. O homem é dono da terra, o homem é dono do gado, o homem é dono de sua mulher. Em algumas civilizações, as mulheres perdem inclusive o direito da própria representação. Na sociedade romana, quando ainda existiam os clãs, os gens romanos, entre os etruscos, as mulheres eram uma extensão da propriedade do pai, quando não eram casadas ainda, ou uma propriedade do marido depois de casada. Na Grécia Antiga, em Atenas, e veja, estamos falando de Atenas, uma cidade com um grau de racionalidade razoável entre os gregos, o berço da filosofia grega. Em Atenas, a mulher era considerada apenas uma incubadora da semente que o homem depositava nela. Na Grécia Antiga, em Atenas, se uma mulher fosse castigada, ela não teria direito de reclamar do seu marido, aos chamados juízes basileus. Mas se o escravo fosse agredido de forma excessiva, e o escravo fosse denunciar o seu senhor por agredi-lo sem necessidade, o escravo poderia inclusive ser liberto ou o senhor poderia perder o seu escravo. Agora, se esse senhor usasse de violência contra sua mulher, ele não precisaria responder perante o Estado ateniense, durante o início da formação da cidade-estado ateniense. Então a mulher era subordinada plenamente ao homem. Ao longo da história da civilização humana, em diversos momentos, a mulher passa a ser uma extensão do patrimônio masculino. Essa mulher não tem vontade própria. E é aí que nós temos uma mudança significativa na sociedade atual. A nossa civilização vive a emancipação da figura feminina. A mulher passa, ou inicia agora, a ter a sua vida profissional, a sua autonomia, a sua independência. Isso começa com a Revolução Industrial, quando a mulher inicia a sua jornada de trabalho fora do ambiente doméstico. Ainda muito subordinada à figura masculina, sujeita a condições inferiores de trabalho, ganhando menos, muito menos que os homens. Essas mulheres tinham que fazer várias jornadas, porque elas ainda eram cobradas de serem mulheres do ambiente doméstico, que cozinham, que cuidam aos seus filhos. Elas são obrigadas ainda a exercerem a submissão. Mas veja, ao longo do tempo, essa mulher vai ganhando a emancipação. O que demorou centenas de milhares de anos para os homens serem de nômades a sedentários, na nossa sociedade as mulheres, em algumas dezenas de anos, ou alguns séculos, elas começam a ganhar a emancipação. A ganhar a emancipação, não, a conquistar essa emancipação, a buscar uma atividade profissional que consolide elas enquanto um ser que se autossustenta. Aos poucos a mulher vai ganhando esse espaço, as mulheres ganham esse espaço. Hoje as mulheres efetivamente estão no mercado de trabalho e avançam nos campos profissionais que eram tipicamente masculinos, como nós falamos no começo. Logo essa mulher volta a ser, de certa forma, uma caçadora. As mulheres estão voltando àquilo que eram no início. As mulheres voltam a ter a capacidade de buscar o seu próprio alimento, de sobreviverem, de terem a sua própria sustentação. O que isso vai significar nas demais relações?
Nós estamos vivendo agora a emancipação da mulher em diversos sentidos. As mulheres passam, inclusive, a saborearem a vida sexual com mais intensidade, a exigir, por exemplo, o prazer. As mulheres passam a ter a capacidade de escolha de parceiros e elas começam a romper aquela subordinação plena à figura masculina. As mulheres emancipadas não são só emancipadas financeiramente, elas desafiam plenamente a autoridade masculina e rompem com essa autoridade. O que nós estamos assistindo na atualidade é essa mulher em transição, contraditória, extremamente contraditória, porque ao mesmo tempo em que ela avança no mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que ela passa a frequentar ambientes com bastante diversidade de opções de vida, inclusive de sensualidade, ainda é cobrado dessa mulher, moralmente, a fidelidade e a castidade. Do que estamos falando? Vamos pegar o peso dessa transição, dos hábitos dentro do ambiente familiar e as mudanças que isso estão gerando para a mulher e da mulher para a família. Imagine que sua bisavó era educada para ser mãe. Sua bisavó, muito pequena, já começava a cultivar em casa os hábitos típicos daquela que ia ser mãe. Como que isso era feito? A mãe dela, a mãe da sua avó, da sua bisavó, desde pequena pegava sua filha e já começava a dar a ela alguns ensinamentos sobre como ser uma mãe. Ela aprendia a cultivar o alimento, ela aprendia a confeccionar o alimento, ela aprendia a costurar, aprendia a lavar, aprendia a passar, aprendia a cuidar dos irmãos. Todo o ambiente doméstico era voltado para o domínio da mulher, das atividades e operações necessárias para a manutenção do bem-estar da família. A mulher cuidava dos filhos, aprendia técnicas de cura para dar alguns tipos de medicamentos caseiros para poder cuidar dos filhos. Era esta mãe que muitas vezes dava aos filhos os primeiros ensinamentos religiosos, estabelecia aos filhos os primeiros princípios morais. Essa mulher, essa menina, quando chegava a uma certa idade, principalmente quando vinha a sua menstruação, ela começava a ser, entre aspas, oferecida, começava a ser apresentada como a mãe pronta para casar. Se você pegar as suas bisavós e suas avós, algumas delas casaram muito cedo, com 15, 16 anos, tiveram muitos filhos, porque iam cumprir a sua função, a função de ser mãe. Assim que elas casavam, estavam prontas para essa atividade. Conheciam todos os hábitos da vida doméstica com suas mães. As filhas aprendiam com as mães o seu próprio destino e cumpririam o seu destino. Da mesma forma, os homens, que aprendiam com os pais os ofícios, o trabalho. Se o pai era um artesão, um carpinteiro, um marceneiro, o filho aprendia muito cedo a frequentar a oficina com o pai, a manipular as ferramentas, os instrumentos, e aos poucos aprendia o ofício. A mesma coisa acontecia na agricultura. Quando o filho chegava a uma certa maturidade, para se emancipar, deveria formar uma família como o pai formou. Ou seja, constituir, reproduzir a família que onde o pai o tinha criado. Então, tanto o homem, a figura masculina, como a figura feminina, estavam de certa forma no seu ambiente doméstico, ainda na sua infância ou no início de sua adolescência, predestinados a saberem o que seria seu futuro, praticamente reproduzir o que a mãe e o pai fizeram. Nada do que a mulher contemporânea terá que fazer. As mulheres urbanas das grandes cidades, das áreas industriais, muito cedo retiram-se de casa e começam suas atividades. Algumas ao trabalho, outras à escola, outras preparadas para serem o quê? Tão caçadoras quanto os homens. Quando eu falo caçador aqui, trabalhadoras, operárias, mulheres que vão ao mercado de trabalho, que aprendem o ofício fora de casa, não vão aprender os ofícios domésticos. Parte considerável das mulheres que estão agora me vendo, talvez tenham dificuldade de produzir o alimento e confeccionar o alimento como sua mãe. Não cozinham como ela, não lavam ou passam como ela. A sua mãe tem um preparo que vem do mundo doméstico que a formou. As mulheres da atualidade, elas não têm esses hábitos porque não vai ser exigido dela, ou pelo menos não deveria ser exigido dela, que ela reproduzisse as mesmas práticas de sua mãe. Essa mulher vai se alimentar fora de casa. Os seus filhos vão para as pré-escolas, vão para as aulas, para as atividades fora do mundo doméstico.
Se essa mulher tem que trabalhar fora, coloca alguém dentro de casa para cuidar de seu filho. Essa mulher, caçadora, ela não precisa sequer do parceiro, agora ela pode sustentar uma casa sozinha. Essa mulher divide, se tem um parceiro, as despesas do lar, da casa. Então estamos voltando a ter aquela mulher caçadora, autônoma, independente, emancipada, que gera uma ruptura com aquele discurso da avó, a matriarca, subordinada à figura masculina, que deve obedecer à vontade do marido. Bom, se estamos diante dessa transição, ela é uma transição complexa, porque as mães das mulheres que estão emancipadas ainda cobram delas que elas reproduzam o seu comportamento. Os pais dos jovens que também se emancipam, porque o homem tem que mudar o seu comportamento diante de uma mulher que muda o seu, não conseguem aceitar muito bem essa figura da mulher nova, que agora rompe com o ambiente no qual ela deveria estar subordinada, que é o ambiente doméstico. Então, quando você fala que as mulheres estão atravessando hoje uma tripla jornada, elas trabalham de manhã e de tarde e têm que cuidar de casa à noite, as mulheres filhas dessa mulher não farão a mesma coisa. Elas também não serão mães. Se a mulher lá da pré-história, de 300, 400 mil anos atrás, tinha um ciclo menstrual que lhe permitia viver intensamente sem ser mãe e ter poucos filhos, hoje nós temos o anticoncepcional, nós temos os preservativos e você pode passar uma boa parte de sua vida sem pensar em ter filhos. Os filhos hoje, se surgem, são mais fruto da irresponsabilidade, da incapacidade de se cuidar do que obra da natureza. Nossas avós tinham filhos porque era o seu destino, não tinham opção. Hoje as mulheres têm a opção de casar mais tarde, de ter filhos mais tarde ou de não ter filhos. É só você observar as estatísticas que mostram que as mulheres que são mais instruídas, mais qualificadas e têm melhor renda, têm filhos mais tarde, casam mais tarde. É a nova forma como a mulher está se apresentando na sociedade. E sexualmente, essa mulher está mais livre, mais aberta às relações, ela convive com os ambientes sexuais de forma mais intensa. Podemos fazer uma comparação falando dessa mulher subordinada do passado e a mulher emancipada contemporânea. Enquanto que as nossas avós mal saíam de casa, ou se saíam, era para encontrar outras mulheres, ela saía de casa para ir em ambientes dominados por mulheres, ou se fosse um ambiente que tivesse homens também, quase sempre sobre os olhares de seu marido, que lhe vigiava o comportamento assim como os outros homens. No século XIX, em meados do século XIX, se uma mulher saísse à rua sozinha, não caía bem. Ela deveria sempre estar acompanhada, e não acompanhada de qualquer pessoa. Ela deveria estar acompanhada de seu pai, de seu marido ou de seu irmão. Se ela estivesse acompanhada de outro homem que não fosse este, ela poderia ser mal falada, sair sozinha com um estranho. Veja, a mulher era então vigiada por todos os lados. As nossas avós, elas costumavam sair raramente com seus maridos, tinham roupas bastante singelas e simples, quase sempre tinham pouca possibilidade de frequentar um ambiente que tivesse a figura masculina. Quem trazia informações de fora para casa era o marido, que chegava em casa e relatava o seu dia a dia. O que a mulher tinha para relatar era o ambiente doméstico, o convívio com os filhos, o convívio com seus afazeres. Nada do que lembre a mulher de hoje, a mulher contemporânea, que sai de casa, encontra muitos homens, convive com eles e, é claro, tem uma dificuldade imensa da emancipação. Uma dificuldade imensa de manter o que nós chamaríamos de fidelidade. A emancipação da mulher rompeu com aquilo que era a casta e a fidelidade do passado. Por que a sua avó, efetivamente, se mantinha casta e se mantinha fiel? Uma parte porque ela acreditava nisso, mas uma outra parte, talvez muito bem relacionada à primeira, era porque ela nunca teve a oportunidade de encontrar outros homens. Então a fidelidade e a castidade era consequência de uma ordem social que vigiava a mulher, o corpo dela, onde ela estava e o que ela fazia. As mulheres de hoje frequentam ambientes com outros homens, convivem com outros homens, se vinculam profissionalmente ao sexo oposto. A mesma coisa acontece com os homens, que convivem com as mulheres, se relacionam com outras mulheres, têm um vínculo
com pessoas que não são mais só a sua parceira. E nesse convívio com as outras mulheres, no caso dos homens, e das mulheres com outros homens, existe algo inevitável, a tal da comparação. De comparar a relação que tem no seu ambiente doméstico com a relação que tem no seu mundo profissional. As mulheres desfilam para outros homens, vinculam-se, quando eu falo desfilam, convivem com outros homens, estão se preparando para ir ao trabalho, se arrumam para o trabalho e outros homens vão vê-las. Elas muitas vezes têm nesses vínculos profissionais aquilo que a avó nunca teve. Nos ambientes que frequentam, contato com outras pessoas. E desses contatos surgirem interesses sensuais, interesses sexuais, não custa nada. Os vínculos começam a se estabelecer. E esses vínculos vão colocando em xeque a fidelidade e a castidade. Do que eu quero, o que eu estou querendo te falar? De que essa mulher livre, emancipada, que passa a conviver com outros homens, agora tem o direito de fazer suas escolhas sensuais e sexuais. Ela tem o direito de cobrar do homem, aquele que quer ser seu parceiro, direito ao prazer, à satisfação pessoal. Essa mulher está cada vez mais rompendo com a ideia da castidade e sendo cada vez mais difícil o discurso da fidelidade. Esta mudança não é muito bem aceita e às vezes sofre uma série de polêmicas e críticas, gera alguns debates complicados. Um deles, por exemplo, o discurso da mulher submissa e o discurso da boa mãe. O discurso da mulher que nasce para ser mãe e que tem que cuidar do seu filho. Ou mesmo a associação da prática sexual com a mulher que é casada e tem filhos. Muitas dessas polêmicas caem, por exemplo, em alguns temas que no Brasil são muito difíceis de serem trabalhados ainda. A questão do aborto. A mulher tem, cada vez mais emancipado, o direito de cuidar e administrar seu corpo. A camisinha, o anticoncepcional, deu à mulher a capacidade de manter vínculos afetivos e sexuais sem que ela tenha efetivamente que engravidar. Essa própria mulher livre e independente pode estabelecer vínculos e administrar seu corpo conforme lhe interessa. E o corpo da mulher emancipado, quando ela ficar grávida, teria ela o direito de romper a gravidez? Como discutir o controle sobre o corpo da mulher exatamente no momento em que a mulher está cada vez mais emancipada? E levando em consideração que as mulheres que mais abortam são mulheres casadas e com filhos, como nós discutimos, por exemplo, em nossas unidades, nas aulas que explicam a unidade do seu livro de Antropologia Cultural. Então estamos diante de uma mulher que está vivendo a grande contradição, a emancipação e a exigência do controle. O conflito entre a mulher que tem grandes possibilidades de administrar a sua própria vida, sua carreira profissional, seus vínculos afetivos, e não necessita mais de uma figura masculina para constituir uma família. Temos um grande número de famílias no Brasil que são o que nós chamamos de monoparental ou mononuclear, que são administradas, a maior parte delas, apenas por uma mulher sem uma figura masculina. As mulheres podem e devem controlar o tempo de sua vida e o desejo ou não de se vincular a outra pessoa. Mas por que nós ainda exigimos dessa mulher que ela se subordine, que ela se submeta? Por que nós ainda temos na geração passada a ideia de que a figura da família tradicional é a família verdadeira e ideal, enquanto que a família é uma instituição em franca mudança? E é disso que nós vamos falar. Se a mulher se emancipa, se a mulher busca ter relações independentes e se a castidade e a fidelidade vão ficando cada vez mais difíceis de serem mantidas, a família também sofre mudanças com essa emancipação. Nós tivemos na família sempre uma instituição que nós chamamos de longa duração. O que significa ser uma instituição de longa duração? A família existe praticamente desde quando o homem existe na face da terra. Só que essa família mudou de composição. Se ao mesmo tempo a família é uma instituição de longa duração, a família mudou ao longo do tempo. A família não tem mais ou a mesma composição, ou se tem nominalmente a mesma composição, essa família não tem as mesmas funções. Vamos pensar que há um tempo atrás, há 50, 60 anos atrás, o chefe da família no Brasil, reconhecido pelo Estado, era o homem. Hoje a mulher também é reconhecida como a chefe de família. Nós tínhamos o predomínio absoluto da família tradicional, que é a família patriarcal,
monogâmica e consanguínea, onde o homem era, o pai era o senhor absoluto do lar. Hoje nós temos essa família patriarcal, monogâmica e consanguínea em decadência, e nós temos em ascensão a família que nós chamamos de mosaico, ou a chamada família de encontro, que são casais onde o homem vem de um relacionamento anterior com seus filhos e a mulher vem de um outro relacionamento anterior com seus filhos. Eles se casam, têm filhos, e esses filhos do seu casamento convivem com os chamados meio-irmãos. Essa família de encontro, ela é mais estável nos sentimentos do que na composição. Esse mesmo casal que veio de encontros anteriores, de vínculos anteriores, de casamentos anteriores, não precisam permanecer juntos. Pode durar um tempo esse casamento e eles constituírem outro casamento. A instituição familiar, ela está se recompondo, se reorganizando e se refazendo constantemente. E é exatamente essa emancipação da mulher e, por consequência, a reorganização dos papéis domésticos que faz com que a família mude a sua função. Os papéis familiares começam a ter um desempenho ou uma atividade diferenciada daquela que era do passado. A mãe que sabia lavar, cozinhar e passar, a mãe que se dedicava à vida de cuidar do seu filho, já não é mais a função dessa mulher. Metade dos alunos universitários, pouco mais que a metade, são do sexo feminino em média. Em alguns cursos, as mulheres predominam de forma absoluta. O que significa que nos próximos 5, 10, 15 anos, a maioria dos qualificados em ensino superior serão mulheres. O que implica que as mulheres serão cada vez mais emancipadas e são aquelas que terão a melhor renda. Logo, essas mulheres estão a caminho de terem a liberdade plena e absoluta de seus interesses. Aquela mãe que cuidava dos filhos, que lavava, passava e cozinhava, ficou para trás. Ela continua sendo chamada de mãe, mas ela não tem a mesma atividade que a mãe ou a avó dela tinha. Essa emancipação da mulher vai atingir também os vínculos internos, como da própria sexualidade, da sensualidade, porque essa mulher que é casada quer manter sua vida de sensualidade plena. Ela, é só você pegar e observar o quanto que as mulheres estão atrás de salões de beleza, tratamentos de beleza, o quanto que as mulheres estão à busca de serem cada vez mais sensuais. Isso implica que elas estão rompendo com a ideia da mulher doméstica, a mulher que vive para o ambiente doméstico. E essa emancipação da mulher implica naquilo que nós chamamos de liberdade de escolha. A ideia de administrar a si mesma, o direito, de administrar a si mesma, sem a subordinação de um outro elemento. A plena capacidade de administrar sua própria vida. E essa mulher passa a ter a liberdade de escolher quem ela quer e com quem ela quer ficar. A mesma coisa vai acontecer com os outros membros da família, que passam a ter também a liberdade de vínculos afetivos com aqueles que antes, com outras pessoas que antes não eram consideradas membros de sua própria família. Nós temos uma construção da sexualidade como um elemento vital para poder dar aos indivíduos, inclusive, desejos e vínculos entre si. Do que nós estamos falando? Perceba o quanto que as mães de hoje querem rejuvenescer e o quanto que elas procuram ter na sua vida cotidiana o mesmo tipo de prazeres, o mesmo tipo de tratamento das mulheres mais jovens. Por um lado, isso é a emancipação, a possibilidade, a liberdade. Por outro lado, isso pode significar o que nós chamaríamos de enlatado da estética, o comportamento comprado pronto. Na nossa sociedade atual, nunca se comprou tanto a estética pronta como agora. Nunca se apropriou tanto daquilo que está pré-estabelecido como agora. Uma mulher, para ser bonita, ela pode comprar efetivamente o modelo da beleza que está estabelecido no mundo do mercado. E ao consumir os produtos de beleza, ela vai cumprir então aquilo que é o desejo das outras pessoas. Se você observar o quanto as mulheres se medem e o quanto os homens efetivamente se transformaram em medidores e ao mesmo tempo também assumem esse papel da busca pela estética, cada vez mais os homens buscam a beleza que é vendida no mercado, nós estamos numa sociedade em que ela é sexuada, ela trabalha com a sexualidade, ela emancipa as pessoas, mas vende às pessoas um modelo pronto de existência.
Essa é a grande discussão da antropologia contemporânea. Como entender a mudança dos rituais, sejam dentro da família, dentro do ambiente de trabalho, nos espaços urbanos ou da sexualidade, quando estamos invadidos por um mundo do mercado? Estamos realmente instituindo uma nova forma de vida e convivência ou estamos consumindo um projeto e um modelo pronto de uma economia, de um mercado que vende, entre outras coisas, a estética e o caráter das pessoas? Por isso que, na sociedade contemporânea, o que nós chamamos de sexualidade e maturidade está diretamente ligada à infantilização das relações. Bom, você deve estar me perguntando assim, do que o Gilson está falando? Vamos retomar algumas questões que nós conversamos. Nós temos uma família que está em processo de mutação. A emancipação da mulher gera mudanças dentro do ambiente familiar. As mulheres agora estão cada vez mais entrando no mercado de trabalho e buscando a emancipação em vários campos da vida social. As mulheres saem para ter seus momentos de lazer. E as mulheres permanecem nesses ambientes no mesmo tempo e com a mesma intensidade, muitas vezes, com o elemento masculino. As mulheres consomem, por exemplo, bebidas alcoólicas, como os homens. As mulheres estabelecem vínculos curtos e às vezes têm interesses nas afetividades idênticas aos homens. Essa mulher emancipada, essa mulher livre, é uma mulher madura? O homem, o jovem, o rapaz, que também busca a sensualidade e a sexualidade, que sai à noite, festeja a sua busca estética através da conquista com seus instrumentos como automóveis, roupas, celulares, para mostrar a sua virilidade ou seus atrativos. Esses homens que buscam expor para o outro o seu interesse e a sua sedução, são responsáveis pelos seus próprios atos? A família que nós temos, aquela sua família, aquela família da sua avó que nós comentamos agora há pouco, que gerava na filha uma futura mãe, e o pai gerava no filho um futuro trabalhador, um artesão, um provedor, será que a família da atualidade, ao emancipar a mulher, lhe dá a maturidade e a responsabilidade pela emancipação que gera? Ao dar ao filho a emancipação aparente, lhe dá também a responsabilidade sobre seus atos? Vamos fazer algumas observações sobre isso. Se você pegar uma parte dos jovens que frequentam à noite, com seus carros, suas poses, suas formas de ser, a sua estética impositora, o seu olhar, no caso dos homens, extremamente másculos e poderosos, e as mulheres sensuais, aparentemente maduras, se você observar o final da sua noite, 3, 4 horas da madrugada, aquela legião de jovens volta para sua casa, dorme no seu quarto, subordinados à sua família, e no dia seguinte querem ser tratados como um filho adolescente, impotente, incapaz de muitas coisas, principalmente da autonomia financeira e econômica. Quem os vê na madrugada, à noite, quem vê o espaço urbano e os ambientes de festa onde se encontram os jovens, vai pensar que estamos falando de pessoas maduras e independentes. Pelo menos, aparentemente, parecem ser independentes. Se você sair à noite, vai encontrar jovens de 15 anos, mulheres de 15, 16 anos, meninas de 15, 16 anos, que aparentam ser mulheres de 20, 25 anos. Essa maturidade à noite, na madrugada, favorece essas meninas. Elas são confundidas com mulheres adultas e são tratadas como se fossem. Gostam disso, principalmente quando o que está em cena é o lazer, é o prazer. Mas será que na vida pessoal são maduras também? Será que respondem pelos seus atos quando essa situação de lazer, de prazer, se transforma numa situação de cobrança? Quando são obrigadas a responder pelos seus atos? Aí elas preferem ser a adolescente, menor de idade, incapaz, impotente, que o pai e a mãe responderão pelos seus atos. É disso que estamos falando, da infantilização e da falsa emancipação. Então aí cai por terra algumas coisas, ou pelo menos tem que mudar alguns conceitos que nós trabalhamos até aqui. Do que estamos falando? Estamos falando de uma sociedade sexuada, de um sexo cada vez mais intenso na vida de todos. Estamos falando de uma família em mutação, de uma família que rompe os instrumentos de controle dos instrumentos de prisão que existiam no passado. As moças já não precisam mais subordinarem a seus pais para escolher com quem vão casar. Os filhos já não são obrigados a escolherem a profissão que o pai tinha. A família já não é mais uma amarra que exige que todos aqueles membros familiares deem contas e prestem contas de seu interesse. Agora, as pessoas
não são tão maduras assim para poderem, entre aspas, viverem intensamente a liberdade que parecem ter hoje. Podemos considerar que se a liberdade hoje aparentemente é uma expressão que está acessível a todos, parte considerável dos que exercem essa liberdade não exercem essa liberdade de fato, exercem apenas os prazeres dessa liberdade. Na prática, gostam mesmo de ficar com o pé numa canoa e o outro pé na outra. De um lado, gostam de serem adultos, praticam o ambiente dos adultos, por outro lado, voltam para suas casas e querem se manter na infância. A emancipação social, tão necessária e importante para garantir um fundamento e uma ordem social revolucionária, inovadora, de que a independência feminina realmente seja uma conquista e mostre o quanto as mulheres se emanciparam, parece que na nossa sociedade ainda é só aparência. As mulheres não estão emancipadas e elas apenas aparentam a emancipação. Não porque não se tenha condições para isso, se tem. Como eu falei, as mulheres são a maior parte dos universitários, as mulheres estão invadindo o ambiente de trabalho e agora elas deveriam administrar suas próprias vidas. Mas na sociedade que nós temos, chamada de sociedade de consumo, nesse ambiente em que a gente compra pronto aquilo que não constrói, nós estamos comprando a falsa estética da maturidade, estamos assumindo discursos, falas e aparências de elementos já prontos e apresentados nos filmes, nas publicidades, nas revistas, para poder fazer com que a nossa maturidade mantenha-se no mundo da criança. Eu sou maduro, me visto como um ser maduro na hora que me interessa, assumo o papel de independência e autonomia, mas na prática eu cobro ser igual à minha mãe, ou à minha avó, ou ao meu avô, quando me sinto ameaçado. Veja que coisa irônica. Vamos voltar lá ao começo da nossa aula. O caçador ia à floresta, fazia a caça, jogava a caça aos pés da moça para poder ter dela o prazer, o ato sexual. As mulheres contemporâneas, senhoras de si, caçadoras de sua própria vida, administrando aparentemente suas próprias vidas, querem um homem que ainda seja um caçador e estão dispostas a se submeter. Mas por que elas fazem isso? Se elas podem caçar a sua própria sobrevivência, buscar a sua própria sobrevivência. Por que as mulheres ainda aceitam a figura de um homem impositor, aquele que a controla, se ela tem todos os meios para ser emancipada? Parece que estamos vivendo uma contradição. De um lado, e temos todas as condições da emancipação, temos todos os meios para a liberdade, e parece que gostamos de ficar presos a um discurso que mais cabia às nossas avós, porque é interessante. Afinal, como é bom, em alguns momentos, ter alguém que seja responsável por nós, ainda mais quando nós temos a vontade imensa de fazermos o que a gente de termos os atos que a gente quiser, tomarmos os atos que nós queremos, sem termos que nos responsabilizar por ele. Então essa é a grande questão que a antropologia trabalha quando se pensa na sexualidade e na família contemporânea. A família está mudando, as pessoas estão se emancipando, mas será que é uma emancipação de fato? Ou a gente se prende ainda aos discursos do passado com medo de assumir os nossos atos? Essa é a angústia da sociedade contemporânea que precisa resolver isso. E essa geração é uma geração de transição. O futuro não será das mulheres domésticas com seus maridos e o felizes para sempre. Talvez o futuro tenha a grande chance de ser a liberdade, o prazer e a felicidade, se casar mais tarde, ter filhos mais tarde e ter uma família em que a gente fica se quer. Como diz Ellen Fisher, ter uma família que seja um ninho e abrir mão da família que seja um nó. Mas por enquanto, nós vivemos mesmo com a crise. E aí você tem o final de nosso estudo de caso, discutindo a família e discutindo a sexualidade. Um grande abraço, muito obrigado. E não se esqueça, leia os livros, trabalhe esses temas, discuta esses temas constantemente. A antropologia tem como principal função hoje o estudo das sociedades contemporâneas. E temas como esse que a gente trabalhou precisa muito do olhar do antropólogo e do historiador. Já que a antropologia de hoje está cada vez mais casada com a história, e entender as nossas instituições, as funções sociais das nossas instituições e cobrarmos dos seres humanos que eles cumpram o seu papel social é vital para melhorar a nossa vida e, por fim, amadurecer. Até mais.